Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que Deus, Espírito Santo, que foi aquele que colocou no ventre de Maria a semente do Salvador Jesus, que colocou em nós a semente de Jesus, que é a fé nele. Esse mesmo Espírito nos abençoe quando queremos meditar na sua palavra, especialmente na leitura da epístola que nós ouvimos hoje para o primeiro culto, primeiro domingo de Advento. No evangelho que a gente ouviu hoje, Jesus diz algo que ele disse várias vezes: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá quando a gente menos espera. Jesus diz que, como foi no tempo de Noé, quando o povo vivia despreocupado, sem se importar com os avisos de Noé, e foi pego de surpresa pelo dilúvio, não por falta de aviso, né? Jesus diz: assim vai ser quando ele voltar. Ninguém sabia exatamente quando Deus ia mandar o dilúvio. Há um texto na Bíblia que nos mostra que a construção da arca foi de 120 anos. Quanto tempo o pessoal teve e foi avisado? Mas ninguém sabia exatamente quando. A maioria nem acreditava, né? Talvez vocês tenham visto um filme, eu não lembro como é que chama, mas um cara constrói uma arca, né? Tipo a de Noé lá em Nova York, sei lá onde. O pessoal tira sarro dele e tal. E daí acontece um dilúvio também. Mais ou menos foi assim com Noé. Quem é esse louco que está fazendo esse barco no meio do nada, né? E aqui em nosso texto, o apóstolo Paulo diz assim: eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está dizendo: olha, gente, não durmam no ponto. Faz 10, 20, 30 anos que vocês creram, a salvação agora está mais próxima. Acordem do sono, vocês conhecem o tempo, né? Em outro lugar diz: o tempo é mau. O tempo que nós vivemos, né, é um tempo mau. Paulo diz que vocês precisam estar preparados e fazer tudo o que ele diz ali, porque vocês sabem que tempo nós estamos vivendo. Quando Paulo fala de estar preparados e fazer todas essas coisas, ele diz isso aqui em outros textos também, a gente pode perguntar assim: que coisas são essas? E aí os versículos 8 a 10 nos falam, né? Eu não vou ler tudo aqui de novo, mas o que ele diz lá, né? Lembra que eu falei no comentário antes? Não deram nada para ninguém, a não ser o amor. O que ele quer dizer? Não é para não amar, é o contrário. Vocês sempre têm que amar mais, porque a gente nunca ama que chega. A gente sempre fica devendo amor, né? Jesus disse algo parecido com outras palavras, né? Ele disse assim: quando os servos tiverem feito tudo que o patrão mandou, o patrão ainda pode dizer: vocês são servos inúteis, porque vocês fizeram só o que eu mandei. Vocês não fizeram mais do que eu pedi, né? Então, com isso, nós somos lembrados de que nunca vamos fazer o suficiente, nem podemos fazer o suficiente. Por isso que Jesus teve que fazer em nosso lugar. Mas o que Paulo enfatiza, meus irmãos, a gente tem que, enquanto estamos nesse mundo, amar os outros, agir e viver intensamente a nossa vida, a nossa fé cristã, com amor vivo e dinâmico, que não é nosso. Nosso amor não é vivo e dinâmico, nosso amor é egoísta, é o amor de Cristo em nós, né? E o tempo que ele fala, o tempo que nós estamos vivendo, vocês sabem qual é, além de ser um tempo mau, é o tempo do fim, né? Cada vez mais próximo da volta de Jesus. Quando é esse tempo do fim? É desde o dia que Jesus subiu aos céus. Ali começou o tempo do fim, que pode durar 2000 anos, como já durou, pode ser mais 1000, ou quem sabe só mais um ano, mais 10, né? Paulo diz assim: a noite vem terminando. Em que sentido? A noite, que ele quer dizer, o mundo vive nas trevas do pecado, né? Está na noite do pecado.
mas vem chegando o dia. Então a noite é o mundo mau, que é dominado pelo pecado. E vejam, a gente já falou isso várias vezes, né? Não custa lembrar, quando a gente vê notícias, né, de morte, guerra, doenças, corrupção, enchentes, essa semana, né, acho que foi ontem, essa semana vocês ouviram de novo lá no Espírito Santo, né, matança em escola, e no mesmo estado, enchente. Tem uma cidade lá, acho que é a Vila Pavão, a nossa igreja está embaixo d'água lá, com a enchente, né? Então, quando a gente vai vendo esse tipo de notícia, e também ódio, né, como aquela guerra da Ucrânia e tantas outras demonstrações de ódio também perto de nós, a gente podia, né, perguntar assim: poxa, quando é que isso vai terminar? Será que o ser humano não aprende? Não sei se vocês ouviram alguém falar, mas eu ouvi gente falar no tempo da pandemia, né? Agora o povo vai aprender, né? O povo vai aprender que a gente tem que ser unido, a gente tem que amar mais uns aos outros. Olha o que essa pandemia está nos ensinando. Não se aprendeu nada, né? Acabou a pandemia, começou a guerra na Ucrânia. E aqui no Brasil não começou todo mundo a viver em paz e amor porque teve uma pandemia, né? E assim no resto do mundo, né? Então, quando é que isso vai terminar? Quando é que o ser humano vai aprender a viver em paz? Alguns perguntam: poxa, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, tanto recurso, o ser humano ainda vive assim. Lembra que eu falei? Se vocês puderem ir lá um dia visitar a ONU, está lá escrito esse versículo de Isaías, né? As espadas se transformarão em arados, né? E as lanças, né? Agora me fugiu a palavra, mas né? Quer dizer, de instrumentos de guerra vão ser instrumentos de produzir alimento e instrumentos de paz. Isso é algo que é um sonho da ONU, mas não vai se realizar aqui neste mundo, porque o mundo é mau, ele é dominado pelo pecado, tá? Então, enquanto o mundo existir, meus irmãos, não vamos ter ilusão. Pode melhorar algumas coisas, sim, e a gente espera, né, que melhore a vida das pessoas, sim, nós também lutamos por isso, mas aqui nunca vai ser um paraíso, por mais que a gente se esforce, nunca vai ser perfeito. Então a gente tem que continuar lutando contra o mal, contra o pecado, amar, trabalhar pela paz, começando dentro da nossa família, né? Mas a palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida de que o mundo contaminado pelo pecado nunca vai ter paz completa, uma paz que chegue ao que Ele promete, que é o novo dia, no novo mundo, no novo céu, na nova terra. Essa paz completa não vai existir. Ela só vai existir para quem crê em Jesus. Mas ainda assim, né, ela não é completa, porque nós também sofremos, né, com o pecado e as suas consequências. Esse novo dia que a Bíblia promete é o que a Bíblia também chama de o dia do juízo, o dia do Senhor, né? É a segunda vinda de Jesus, que é uma das ênfases do advento, é a gente esperar a volta de Jesus, né? E aí lembra o que diz no credo? O credo é todo baseado em versículos bíblicos, diz quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele não vai vir dessa vez como o Salvador que nasceu lá em Belém. Ele vai vir para mostrar publicamente quem creu nele e quem não creu, quem o desprezou e quem o amou, né? Julgar os vivos e os mortos. E aí, para esperar esse dia, Ele não nos deixa sozinhos, né? Não dá fé para a gente falar se virem. Não, meus irmãos, Ele nos dá armas para lutar na sua luz, né? Então, por isso que eu coloquei ali: vivamos na luz de Cristo. Essas armas, essas qualidades, a gente recebe quando? Quando pela primeira vez a gente recebe a luz de Cristo. Quando a gente é batizado. Aí o Espírito Santo nos ilumina com os seus dons, como diz Lutero, né? Nos santifica, nos chama a fé pelo Evangelho. E aí nós somos unidos a Jesus, unidos literalmente, né? A Bíblia diz que somos revestidos de Cristo. Cristo agora vive em nós, o seu Espírito agora vive em nós somos o templo do seu Espírito. E quando Ele nos reveste, Ele também é a nossa armadura completa para
viver decentemente à luz do dia, como diz Paulo aqui no texto, né? E não viver mais na escuridão. Depois eu vou falar um pouquinho da armadura de novo, mas também, né? Hoje a gente pode ver muitos filmes e séries, lembra o que é uma armadura, né? Lá na Idade Média, né? Então, toda aquela coisa de ferro ou de aço, né? Um capacete pesado, uma couraça de ferro, tudo para proteger totalmente o corpo do que vai guerrear. Ele diz assim: Deus nos dá também a sua armadura. Jesus nos dá então suas qualidades, as suas armas para a gente lutar nesse mundo contra o pecado. Mas não só isso, também para a gente espalhar a sua luz. Uma outra carta, Paulo diz assim que nós somos do dia. Somos do dia, né? Devemos estar em nosso perfeito juízo e usar a fé e o amor como couraça, a nossa esperança e salvação como capacete. E já nós vamos ver um outro texto onde ele descreve completamente a nossa armadura. Mas é interessante, meus irmãos, né? Quando ele diz que nós somos do dia, quer dizer que nós não vivemos mais nas trevas e nós espalhamos a luz. E é bom a gente lembrar, né, meus irmãos, que era uma outra época. Hoje praticamente ninguém mais fica no escuro, né? Se você tiver um celular com bateria, acabou a luz da cidade inteira, você tem uma luzinha ali. Em casa, acho que todo mundo ainda tem ali guardado alguma vela, né? Acabou a luz, você tem a vela. Mas naquela época não tinha iluminação pública, não tinha celular, o pessoal tinha aquelas lamparinas de azeite, era a única luz que tinha. Para ir andar na rua, se fosse necessário à noite, tinha que levar lamparina. E não se fazia guerra de noite, não se enxergava nada. Como é que se ia guerrear com a lamparina na mão e a espada na outra, né? Não funcionava. Então, essa ênfase do Paulo, né, na luz no dia versus a escuridão e a noite, né, as trevas, ela faz muito sentido. E, meus irmãos, lá em Efésios 6, 10 a 18, eu fiz um estudo bíblico numa quinta-feira sobre esse texto. Paulo dá uma orientação então completa sobre como viver na luz de Jesus e como lutar com as armas espirituais. Como usar essas armas. Que armas são essas? Se alguém está com a Bíblia aí, eu convido a abrir para ir acompanhando a leitura. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Quando vocês vão procurando, né? O viver na luz de Cristo tem muitas maneiras de a gente entender. Por exemplo, né, o Salmo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Quer dizer, é a gente viver guiado pela luz da palavra de Deus. É a gente viver na luz da salvação de Jesus, mas também é a gente lutar na luz com as armas da luz. Então vamos fazer assim. Nós vamos ler do versículo 10, Efésios 6, do versículo 10 ao 18, tá? Quem quiser, eu peço que leia junto comigo, tá? Vamos ler tudo juntos. Então, começando na aula aqui, quanto ao mais, tá? Todos acharam? Então, Efésios 6, 10 a 18, vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu convido quem já viu, quem não viu ainda, procurar lá no meu canal do YouTube, Palavras de Vida, esse estudo, onde eu vou explicando, né, o que é cada uma dessas armas, como é que Deus quer que a gente as use, né? Mas aqui já fica bem claro que nós não lutamos sozinhos nem desarmados. Deus nos dá as armas para viver na sua luz, para lutar contra as trevas. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos orar, como diz Jesus, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, que Ele pode nos chamar a qualquer momento. Eu quero dar um exemplo aqui, que a gente já orou por ele, eu falei hoje na reunião de jovens, né? Para mim é uma história assim, muito bonita e também muito comovente. O pastor Jackson, era pastor lá no Mato Grosso, lembra que nós oramos muito por ele? Ele foi na convenção da IELB em junho, estava bem, depois o câncer voltou com toda a força, chegou na coluna, tinha muita dor. Nos últimos dias ele reuniu a família, colegas pastores do Mato Grosso foram visitá-lo, e aí hoje cedo ele disse, né, para a esposa: eu queria muito ficar aqui com vocês, mas eu não aguento mais, eu quero estar com Jesus, por favor me deem sedativo. E aí ele foi colocado em coma, e não vai ter mais volta. Ele disse que uma das coisas que ele falou é: se Deus quiser, eu já vou passar o Natal lá com Jesus no céu. Tá? Então vejam, o pastor Jacques é bem jovem, não sei se tem 40 anos, né? Certamente ele nunca imaginou que Deus o chamaria tão cedo. Tá? Mas ele estava preparado. Ele dava testemunho da sua fé lá no hospital em Barretos, né, onde ele ficou bastante tempo. E assim é com a gente, né? A gente pode ser chamado por ele logo ou mais tarde. Muitos que talvez nós conhecemos foram chamados durante a pandemia. Tá? Quantos perderam a vida também nessa guerra agora? Ontem, uma das vítimas do tiroteio lá no Espírito Santo é parente do líder distrital da nossa igreja lá, do líder do distrito Capixaba, acho que é a cunhada dele, acho que a professora, né, foi uma das que morreu. Não imaginavam, né, que perderiam a vida assim, de uma maneira tão trágica e tão cedo. Então, meus irmãos, vamos ser sábios e prudentes. Não vamos, dormir como talvez alguns irmãos estão dormindo, achando: não, eu tenho tempo ainda, eu ainda tenho tempo para voltar a Cristo, para voltar à palavra e ao sacramento, para voltar a Deus. Quando eu for mais velho, sim, mas nós não sabemos o dia, a hora, por isso temos que viver sempre na luz de Cristo, usar as armas da luz, viver decentemente, como em pleno dia, como diz Paulo, e ser revestido sempre pelo Salvador Jesus. E aí passaremos depois o Natal, a Páscoa, todas as datas com Jesus e os nossos irmãos que já estão na vida eterna. Meus irmãos, com a sua palavra, com a sua santa ceia, através da sua igreja, que é o seu corpo, Jesus nos mantém despertos, alimentados, fortalecidos, consolados, preparados na fé, para que a gente viva sempre na luz de Cristo, para que a gente tenha a mesma certeza que o pastor Jackson teve antes de dormir, e disse: eu sei que eu logo vou estar lá com Jesus. Meus irmãos, vivamos sempre na luz de Cristo, logo estaremos com Ele lá na vida eterna, onde é muito melhor. Amém.